Atendendo ao pedido também das nossas telespectadoras, dos nossos telespectadores, vocês têm falado muito aqui para mim, Carlinha, a gente está enfrentando uma onda de calor muito grande. O que eu faço para me manter hidratada? Me dá dicas aí. Então a gente precisa realmente beber água para não se desidratar. A gente convidou a Elane Nunes, ela é nutricionista, e ela vai trazer aqui várias dicas para a gente, né, Elane? Eu já começo te perguntando, quantos litros de água a gente tem que beber por dia? Então, Carla, essa estimativa da ingestão de água, né, ela é individual para cada pessoa, porque a gente faz essa estimativa pelo peso. Peso, né? Isso. Então, a gente tem uma média, né, de 35 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem mais ou menos 60 quilos, ela vai precisar ingerir um pouquinho mais de 2 litros de água. Eu tenho 55, então eu preciso de uns 2 litros de isso, água por dia, isso, né? exatamente. Ó, Brígida, por falar nisso, você não trouxe água pra mim hoje, eu esqueci minha garrafinha. Inclusive, é outra coisa também que eu queria falar, gente, andar com a garrafinha o tempo todo. E eu, ultimamente, por onde eu ando, eu tô deixando uma garrafa. E a garrafinha é uma ótima estratégia, né? Mas a gente não pode esquecer essa garrafa. Me diz aí o que eu faço pra não esquecer as garrafas, porque tudo quanto é lugar eu passo. Não, gente, não... Trabalhar a memorização, jogar, né, Camila? Ó, Camila da Brincar tá dizendo, trabalha a memorização, jogando. Eu vou lá na Brincar comprar um jogo de memorização. Esse é ótimo. Esse que eu tava jogando, né? Gente, eu tô precisando, porque é incrível. Eu ando com as minhas garrafinhas, já perdi quantas aqui, Brígida? Várias, eu perco a conta. Por quê? Porque por onde eu ando, eu levo a garrafinha, mas eu sou muito esquecida. É igual bolsa. Camila, eu sou danada para deixar as bolsas em lugares. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de andar com bolsa. Eu não gosto muito de bolsa, tá, gente? E aí, quando eu ando esquecendo as bolsas. E agora é as garrafas. Inclusive, Carla, essa dificuldade de memorizar já pode ser, inclusive, um sinal de desidratação. De desidratação, exatamente. Exatamente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Exatamente. E a gente ainda pode usar o suporte, né? Além de estar exercitando a memória por meio dos joguinhos, de outras técnicas, a gente pode estar usando o suporte de lembretes, né? No próprio celular, alarmes. Também tem a opção de saborizar a água, né? Colocar ali algumas frutas na água, porque isso ajuda a lembrar, porque a água, por não ter sabor, muitas vezes a gente acaba de fato esquecendo, e é um hábito muito simples, né, e que para muita gente de fato é um desafio. E eu vou confessar uma coisa para você, Elane, eu não gosto muito de água, eu tenho labirintite. Sim. E aí eu tomo água e eu fico com aquela sensação de ânsia de vômito. Sim. Algumas pessoas têm isso, né? Sim, então o ideal... Então qual é o ideal? O que você dá de dica pra gente? É não beber muito de uma vez só? Exatamente, é você fracionar essa quantidade de água que você precisa beber durante o dia, né? Então, beber em pequenos volumes e ter essa constância ao longo do dia para que, de fato, no final do dia você consiga consumir ali os seus 2 litros de água. Agora vamos lá. Sintomas de desidratação, como a gente perceber em bebês e crianças, porque eles podem não demonstrar sede, né? E aí é importante a gente estar atento, porque como a criançada brinca muito o dia todo, é brincadeira e tal, acabam esquecendo ou acabam não pedindo água. Então, sim, a gente precisa também estar muito atento, né? Sim. E um dos principais sintomas que a gente pode observar da desidratação é a própria urina, né? Porque quanto mais concentrada a urina está, isso é um sinal de desidratação. O ideal é que a urina de uma pessoa hidratada, ela tenha uma coloração de amarelo cor de palha, né? Sim. Que é um amarelo clarinho. A própria irritabilidade, né, também pode ser um sintoma de desidratação. E isso a gente precisa observar isso nas próprias crianças, né? E tá sempre oferecendo a água ali de forma constante, porque de fato muitas vezes a criança não lembra. E quando ela vai pedir água, é porque ela já com muita sede. Então já começou um processo de desidratação. Agora é preocupante a desidratação também nos idosos. Exatamente, porque nessa fase a gente tem uma redução da sensação de sede, né? A necessidade continua a mesma e muitas vezes até aumentada. Então é importante que nós estejamos sempre, né, oferecendo, estimulando o consumo de água pelos idosos. Infelizmente, a gente teve recentemente a morte de uma jovem
que deixou todo mundo, assim, nós ficamos muito abalados, né? Uma menina muito jovem, foi para o show de uma artista, foi ver sua ídola de perto, realizar um sonho, né? O pai, eu vi o depoimento do pai, que foi quem comprou o ingresso para ela ir para o show da Taylor, e a gente viu lá o sonho realizado, né? De viajar para assistir um show da artista, e ela passou mal dentro do Engenhão, né, durante Sim. o show. A falta dela, a desidratação, pode desencadear uma reação compensatória em nosso organismo, como o aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, fazendo o paciente perder mais água. E várias pessoas passaram mal. Sim. Primeiro porque proibiram as pessoas de levar as suas garrafinhas, de entrar com as garrafas, o que é um absurdo, Sim. né? E isso chama a atenção da importância realmente de andar com a garrafinha, a importância de estar se hidratando, né? E aqui a gente faz esse alerta para esse cuidado que se deve ter. Exatamente. Também por conta das altas temperaturas, né, que estamos tendo esse ano, isso já aumenta a nossa necessidade de ingestão hídrica. Sim. E muitas vezes nesses eventos ainda estão presentes o próprio álcool, né, o próprio consumo das bebidas alcoólicas, que por estar quente a pessoa acaba recorrendo a essas bebidas para se refrescar, para se hidratar. Só que o álcool, ele ajuda na desidratação, né, porque o álcool ele acaba inibindo um hormônio que é usado pelo rim para controlar essa quantidade de água que a gente precisa no corpo. Inclusive, viu, Elane, a gente fez uma cartela com perguntas de telespectadores e tem até um telespectador que colocou o seguinte, a gente vai colocar aí no ar, tem aí, Ítalo, não é essa pergunta que eu quero, Ítalo, é a pergunta do Renan Lopes do Nascimento, colocando o que a doutora falou aqui em relação à cerveja. Nesse calor de Teresina, no Piauí, é melhor tomar chopp ou bebida quente que vem com gelo. E aí eu aproveito também, porque a gente recebe muita mensagem de telespectadores que dizem assim, mas eu tomo muita cerveja e ali eu estou me hidratando. Na verdade, acontece exatamente o contrário, né? Justamente por conta dessa ação do álcool. Então, na verdade, quando a gente compara a cerveja com uma bebida quente, né? A bebida quente ela tem um teor alcoólico maior. Porém, muitas vezes, os usuários de bebida quente, eles acabam consumindo menos devido ao próprio teor alcoólico mais alto dessas bebidas. E já quem consome a cerveja tem um uso mais prolongado, né? Então, no final, o efeito do álcool acaba sendo muito semelhante, né? E você pode perceber que durante a ingestão de bebida alcoólica, você aumenta a sua frequência, a urina, né? E isso não é só por conta dessa quantidade de líquido que a gente está ingerindo, mas é justamente por conta da inibição desse hormônio, né? Que faz com que o nosso rim, ele mantenha ali o controle da água corporal e excrete muito mais. E com isso a gente acaba, inclusive, perdendo alguns minerais e correndo o risco da desidratação. E seja com qualquer bebida, viu? O chopp ou aquela bebida quente que você coloca o gelo ali também, Exatamente. Né? Então, bebida alcoólica, de uma forma geral, não só a cerveja, mas todas as bebidas alcoólicas, a gente precisa ter muito cuidado. Tem mais perguntas aí, né, Ítalo? Vamos colocar na tela. Olha aí, a Maria Aparecida, de 34 anos, ela mora em Brasília. Quantos litros de água devo beber por dia devido ao calor? Então, Maria Aparecida, como a gente já conversou aqui, tem uma recomendação, né, mínima, que é de 35 ml de água por quilo de peso. Então, é só multiplicar. Só que é importante também a gente frisar que, devido a esse calor, essa própria necessidade, ela é aumentada, né? Então, você pode colocar até 40 ml de água por quilo de peso para manter, de fato, uma boa hidratação. Próxima pergunta, Ítalo, vem de onde? Vem de Belém do Pará, é o Paulo Noleto, de 23 anos. Que problemas podem causar o excesso de calor? Então, o excesso de calor para problemas
muito, de fato, relacionados à própria desidratação, né? Então, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, até mesmo, como a Carla falou, né? Tem esse aumento da frequência cardíaca, isso porque quando a gente está desidratado, o nosso fluxo sanguíneo, né, ele precisa ser mais ativo por conta da própria manifestação ali do oxigênio, da necessidade que aumenta de oxigênio no nosso corpo. E a gente precisa se atentar, viu, à desidratação. Para finalizar, Ítalo, próxima pergunta. Qual o melhor horário para praticar a atividade física? A Gabriela Noleto, de 18 anos, do Rio de Janeiro. Então, os melhores horários para praticar atividade física, principalmente em ambientes abertos, né, vão ser naqueles horários cedinho da manhã, né, onde a gente ainda não tem uma exposição tão forte dos raios solares, e assim também como no final da tarde, né, porque o próprio ambiente onde a gente está, ele pode favorecer esse processo de desidratação. E lembrar de, mesmo durante a prática da atividade física, estar sempre repondo a água, né? Está sempre se hidratando. Exatamente. Eu tenho dito para vocês, por exemplo, eu faço atividade física 5h30 da manhã, o horário que eu acordo, e aí eu vou fazer a minha caminhada, vou fazer o meu cardio também. Interessante, gente, quando dá 6h30, o sol já começa a ficar quente. Já está queimando, porque assim, né? com a atividade física, já é natural que você praticando, você fique suado e você já fica, né, com aquele calor excessivo que é um processo natural da prática da atividade física. Agora imagina você em pleno sol quente, ali 10, 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, quando o sol já está queimando. Então assim, a gente tem que ter essa consciência, não dá para ir de manhã cedo, vá à noite, vá no final da tarde, porque a gente também precisa praticar atividade física. Agora, o importante é que seja de forma segura, né? Isso, exatamente. Inclusive, a gente pode aliar ainda a própria água de coco, nesses casos, né, onde tem esse aumento de transpiração pelo calor, suor excessivo, enfim, a gente pode estar aliando a água de coco como um repositor de minerais que acabamos perdendo aí durante essa transpiração. Obrigada, viu, Elane? Volte sempre aqui ao nosso programa, Obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Ó, vou dar uma dica bem especial para vocês, gente. Olha, é tão bom a gente se cuidar, é tão bom quando a gente faz um procedimento estético, que a gente se sente bem, que eleva a nossa autoestima, né? Eu particularmente amo, gente.